Uma derrota muito difícil para aquele torcedor colorado que ainda alimentava o sonho de um título muito distante do Campeonato Brasileiro. Um título extremamente improvável, afinal, o Inter entrou para esta partida contra o Flamengo com 1% de chance de ser campeão brasileiro, mas que seria heróico. Porém, apesar de o Inter ter perdido a partida para o Flamengo e, consequentemente, a possibilidade minúscula que ainda tinha de ser campeão brasileiro, não tem terra arrasada. Não tem motivo para chororô ou para desconfiança por parte do torcedor. Aliás, no final desse vídeo eu quero ter um papo muito sério contigo em relação a vitimismo, em relação à terra arrasada, e que eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém e eu não tô aqui pra agradar ninguém. Quem acompanha o canal sabe como eu sou, sabe que eu sou muito direto, muito reto, falo o que eu acredito que tem que ser falado, e eu tenho que falar algumas coisas por aqui para uma parcela da torcida colorada. Mas bom, antes vamos falar do jogo, que é o que importa, o que acontece dentro de campo. O Inter entrou irreconhecível no jogo. Nós vimos nestes 16 jogos de vencibilidade um Inter que estava sempre buscando o jogo, pressionando os adversários, marcando em cima, sufocando seus adversários. E no primeiro tempo, o Inter não conseguiu fazer nada disso. Foi um Inter irreconhecível que não conseguiu jogar futebol e foi completamente envolto pelo seu adversário. Foi completamente dominado pelo Flamengo. E digo mais, os 3-0, embora seja um placar elástico, saiu barato para o Internacional no final da primeira etapa. O Flamengo poderia ter saído com uma vantagem maior pelo futebol apresentado pelas duas equipes. Só que no segundo tempo o jogo mudou completamente. Nós vimos este Inter que passou 16 jogos invicto. Nós vimos o Inter de Roger Machado que passou 16 jogos sem perder. Na segunda etapa, o Inter foi outro time. E não seria nada injusto se o Inter saísse com empate ou até com uma vitória pelo que foi apresentado no segundo tempo. O Inter perdeu 2 ou 3 gols claríssimos, chances claras na cara do goleiro Rossi, que o Inter acabou desperdiçando. Então o Inter da segunda etapa, ao contrário daquele time apático e irreconhecível do primeiro tempo, foi o Inter que nós tanto elogiamos do técnico Roger Machado. Um Inter brigador que, quando coloca a bola no chão, quando joga com calma, consegue bater de frente com qualquer adversário do futebol brasileiro. E convenhamos, o elenco do Inter é bom, já falei por aqui várias vezes sobre isso. Mas obviamente o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Eu arrisco dizer que melhor até do que o Botafogo, que foi campeão da Libertadores e muito provavelmente vai ganhar esse Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, pelo que apresentou na segunda etapa, o Inter mostrou que tem capacidade para bater de frente com qualquer um. Infelizmente, não foi o bastante para recuperar a cagada, a maneira que foi a primeira etapa. No mais, embora tenha acabado com a invencibilidade, também com um distante sonho de título, o resultado não é nenhum absurdo, torcedor colorado. É claro que a gente quer que o Inter vença sempre, o torcedor quer vitórias sempre, mas acabar perdendo pro Flamengo, no Maracanã, diante de 50 mil torcedores, aliás, mais de 50 mil torcedores, não é nenhum absurdo. É jogo de time grande, é jogo de duas grandes equipes com dois grandes elencos e que estão na parte de cima da tabela do Brasileirão. Assim como o Inter pode vencer o Flamengo no estádio Beira-Rio e não é nenhum absurdo, também, infelizmente, é natural o Inter pegar um grande elenco como o do Flamengo fora de casa e acabar sendo derrotado. Então, não tem motivo para terra arrasada. E aí vai o meu destaque mais negativo dessa derrota do Internacional pro Flamengo fora de casa. Uma grande parcela da torcida colorada. É um vitimismo do cacete. É uma boa parcela da torcida que parece que se alimenta da derrota do Internacional. O que eu vi nas redes sociais de discurso vitimista, esculachando o próprio time, derrotista diante do resultado de hoje, não é
algo comum. Parece que uma parcela da torcida se retroalimenta e torce por resultados ruins. Eu li coisas do tipo: time pipoqueiro, time que não vale nada, que só ganhou quando não valia, ninguém mais presta, que o resultado de hoje, essa derrota por 3-2, é o resumo do que vai ser 2025. Tão de sacanagem, porra! Achavam mesmo que o Inter nunca mais ia perder pra ninguém, que o Inter ia ser o único time invencível do planeta Terra. Pô, 16 jogos de invencibilidade, 16 jogos sem perder, com o Inter jogando muito bem. Na primeira derrota, ninguém mais presta. Eu li gente dizendo que o Roger não é treinador para 2025. Isso depois de o Inter passar 16 jogos sem perder. Eu li comentários de gente que tem bastante seguidor em rede social dizendo que este é o Inter que ele conhece. Vá merda! Gostam de fazer chacota com o próprio time, gostam de dar alimento para corneta de rival, gostam de criar crise, de criar chacota pra ganhar like, pra ganhar engajamento. O Inter, quando atingiu 16 jogos de invencibilidade, não era o melhor time do Brasil, embora, ao meu ver, estivesse apresentando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Assim como, com uma derrota contra uma das principais equipes do futebol brasileiro, fora de casa, e jogando uma ótima segunda etapa como foi, não é sinal de que tá tudo errado, de que 2025, antes mesmo de começar, já acabou e que ninguém mais presta e que é terra arrasada. Pelo amor de Deus, gente. O principal objetivo do Internacional nessa reta final, todos nós sabíamos, era uma vaga direta na Copa Libertadores da América. E o Inter garantiu essa vaga. Óbvio que grande parte da torcida, eu me incluo, criou uma expectativa de um improvável, mas ainda possível até então, título do Campeonato Brasileiro. Mas a gente também não pode acabar se abalando por essa expectativa que foi criada, que era 1% de chance. O torcedor colorado muitas vezes acaba vociferando, falando mal da imprensa, dizendo que a imprensa cria crise no Internacional, que jornalista A ou B tá sempre minando o ambiente, mas não se liga que muitas vezes o ambiente é minado pelo próprio torcedor, que não aceita uma derrota, que acha a cada derrota que nada presta, que o mundo acabou, que o trabalho é ruim e ignora todos os resultados anteriores. Tudo que o Inter construiu. O Inter saiu de um time que estava quebrado, com a confiança lá embaixo, com eliminações vexatórias e precoces, e hoje está com a vaga garantida na fase de grupos da maior competição do continente. Nós estamos falando de um time que estava demolido, tanto internamente quanto externamente. Passou mais de 2 meses jogando fora de casa, passando mais tempo em estrada do que jogando, sem conseguir treinar direito, passando pela maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, e mesmo assim reiniciou um trabalho com o Roger, se reergueu e hoje ocupa as primeiras posições da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu não vou aceitar que chamem esse time de pipoqueiro. Eu não vou aceitar que digam que é um trabalho ruim e que ninguém mais presta. Vamos deixar de ser oportunista. Vamos deixar de ser aproveitador de resultado ruim para ganhar like e engajamento em rede social. Assim não, aqui não vai passar. Mas enfim, agora com o recado dado, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu achou da partida do Internacional? O que tu achou da atuação do Inter pegando os 90 minutos? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu é colorado, não conheceu o canal, tá chegando agora, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!